Em um grande mosteiro na China antiga, viviam cerca de 500 monges budistas. Todos eles praticavam o caminho da autorrealização sob o comando de um grande mestre. Um dia, um homem foi ao mosteiro para se tornar discípulo. Ele disse ao mestre Zen: Senhor, eu quero me conhecer, quero conhecer a verdade. O mestre Zen olhou para ele e disse: se você quer conhecer a verdade, terá que colocar sua vida inteira em jogo. Pode levar toda a sua vida para conhecer a verdade e ainda assim não há garantia de que nesta vida você chegará a conhecer a verdade. Você está pronto para isso? O discípulo prontamente respondeu: estou pronto para isso. O mestre disse: se é assim, então faça uma coisa. Há 500 monges neste mosteiro. Cuide da tarefa de bater arroz para eles. Apenas continue batendo arroz de manhã até a noite. Não faça mais nada. Não pense em mais nada. Siga esse caminho. Além disso, não venha a mim novamente. Eu irei até você quando necessário. O jovem começou a bater arroz conforme as instruções de seu mestre. Havia 500 discípulos no mosteiro e todos eles precisavam de comida. Portanto, o discípulo acordava cedo de manhã e começava a bater arroz até a noite. Quando estava cansado, ele dormia na mesma sala onde batia o arroz. Ele não falava com ninguém e ninguém se aproximava para falar com ele por alguns meses enquanto batia o arroz. Todos os tipos de pensamentos vinham à sua mente. No entanto, quando esses pensamentos não encontravam novos assuntos, eles desapareciam por si mesmos. Depois de alguns anos, ele até esqueceu o seu próprio nome. Ele sempre ficava em silêncio e continuava a bater arroz em um estado sem pensamentos. Ele não meditava nem lia qualquer escritura. Os discípulos mais antigos do mosteiro o consideravam insignificante e muito inferior a eles. 12 anos se passaram fazendo isso. Depois de 12 anos, um dia, o mestre Zen anunciou que seu tempo final estava se aproximando e ele precisava escolher seu sucessor, que seria o líder do mosteiro após ele. Portanto, qualquer discípulo que tivesse alcançado a autorrealização deveria escrever algumas linhas perto da porta do mestre à noite, linhas que abrangessem toda a sua experiência. Muitos discípulos pensaram em fazer isso. Um dos discípulos mais antigos foi lá e trouxe algumas linhas. Ele era muito conhecedor das escrituras budistas e todos os discípulos o consideravam como um possível sucessor do mestre. Ele escreveu: a mente é como um espelho sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumula. Limpar esse pó é a meditação. Quando o pó é removido e o espelho da mente fica claro, a salvação é alcançada. Ao acordar pela manhã, o mestre viu essas linhas e ficou muito zangado, dizendo: que idiota escreveu toda essa porcaria na minha parede? O discípulo mais antigo ficou em silêncio. Ele escreveu as linhas, mas não assinou embaixo, pois ele mesmo não sabia se estava certo ou não, já que ele não tinha alcançado a autorrealização. Esse incidente se tornou um tópico de discussão em todo o mosteiro. 2 discípulos passaram pelo discípulo que havia chegado 12 anos atrás e costumava bater arroz dia e noite. Ele riu suavemente depois de ouvir a discussão deles. Ambos os discípulos perguntaram por que ele estava rindo, e ele respondeu: estou rindo porque o mestre estava certo. Todas essas linhas eram um lixo e não tinham valor. Os discípulos ficaram chocados e perguntaram se ele poderia escrever algumas linhas melhores. O discípulo do arroz respondeu que não sabia escrever porque era analfabeto, mas podia dizer algumas linhas. Se eles escrevessem as linhas, ele iria com eles, concordando com a escrita. O discípulo do arroz ditou algumas linhas
e o outro discípulo as escreveu na parede e assinou como discípulo do arroz. As linhas diziam: a mente é apenas uma ilusão. Não há mente, nem espelho da mente. E quando a mente não existe, onde o pó pode assentar? Aquele que sabe disso conheceu a verdade. Quando o mestre viu essas linhas, ele se levantou no meio da noite e foi até o jovem discípulo do arroz que estava dormindo. Ele o acordou e disse: pegue isto, pegue meu bastão e pegue a minha vestimenta. A partir de hoje, você é meu sucessor. Mas saia deste mosteiro imediatamente e vá para longe daqui. Eu sei que há muitos estudiosos neste mosteiro que se consideram superiores a você. Eles vão te matar porque não podem tolerar o fato de que um simples discípulo do arroz se torne um iluminado, enquanto eles próprios não conseguiram atingir a iluminação. Você tem tudo o que eu tenho, e você conseguiu enquanto batia arroz. E eu sei que onde quer que você vá, as pessoas virão até você, porque quando uma flor desabrocha, sua fragrância começa a se espalhar por todos os lugares. O discípulo do arroz tocou os pés do seu mestre e saiu de lá naquela noite. Se olharmos para as nossas vidas, veremos que muitas pessoas pensam que a meditação só pode ser feita sentado em um lugar com os olhos fechados. Mas, na realidade, não é assim. A meditação pode ser praticada até mesmo enquanto se caminha ou enquanto se faz algum trabalho. O verdadeiro significado da meditação é estar tão absorto naquilo que você está fazendo que nem mesmo está ciente do seu corpo, assim como o discípulo do arroz, que esteve tão absorto em bater arroz que não tinha senso de si mesmo. Zen significa estar no momento presente, agora, o tempo todo, e não pensar em nada, porque a mente existe enquanto há pensamentos. Quando não há pensamentos, a mente também desaparece. E quando a mente não está mais presente, só o verdadeiro eu permanece. Esperamos que esses ensinamentos tenham sido úteis a vocês e tenham dado um passo a mais em direção ao despertar da alma. Gratidão por assistir este vídeo e até o próximo vídeo.